Hoje nós iremos fazer a estreia de uma nova rubrica, uma rubrica bonita, uma rubrica necessária, absolutamente necessária, uma rubrica que vai agregar aos nossos conteúdos. Uma rubrica que traz várias questões sobre saúde e também a responsabilidade no que toca à lei. Há muitas coisas que acontecem, muitas irregularidades nos nossos hospitais e às vezes como paciente, como cliente, tu não sabes bem o que fazer. Uma rubrica que envolve um advogado e um médico, ou um médico e um advogado. Ambos irão esclarecer-nos sobre vários assuntos. Por exemplo, olhar aqui para a questão da responsabilidade, para a questão do erro médico, não é? O que é que a lei diz quando um médico, quando um profissional de saúde ou da saúde comete um erro que, por exemplo, não é, culmina com a morte do seu paciente? Infelizmente. Como proceder nestes casos? Você vai ficar a saber aqui no programa A Tarde é Nossa. Veja. Vamos falar essencialmente, de forma resumida, sobre a questão do erro médico. O que é o erro médico? O erro médico é sempre quando um ato de natureza médica tem consequências que não são as desejáveis. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão jurídica. A questão jurídica passa essencialmente por como é que se responsabiliza quando um técnico de saúde não corresponde às expectativas que seria para uma determinada patologia ter um protocolo e imagine-se que a Legis Artis não foi cumprida na íntegra. Essa questão, enfim, tem três tipos de responsabilidade. Existe uma ordem dos médicos, que é aquela que vai aplicar naturalmente uma responsabilidade disciplinar, ou seja, existe aqui toda uma avaliação que pode correr também com a responsabilidade civil para indemnizar, ao fim e ao cabo, a pessoa pelo dano que sofreu, e também depois uma responsabilidade penal, ou seja, quando existe dolo, quando existe intenção, ou mesmo que não existe intenção, existem alguns atos que podem ser punidos de forma criminosa a título de negligência, ou seja, a pessoa tinha o dever profissional, mas não cumpriu com o mesmo. Vamos falar aqui um pouco como é que se faz a prova. A prova é como, a nível jurídico, toda ela tem que ser sempre, ou deve-se de percepcionar que existe uma conduta ilícita, que houve um dano efetivo, tem que haver prova nesse sentido, tem que se fazer a ligação toda, o nexo de causalidade, e também verificar se o ato em si reveste a natureza apenas dolosa ou negligente. Se houver toda esta forma de englobar o ato em si, a prova em si está naturalmente realizada, ou seja, já temos uma prova plena e podemos passar para aquilo que, em termos jurídicos, se diz que é não uma mera sensação, uma presunção, mas para um facto que tem que ir, enfim, imagine-se a tribunal para ser decidido se há uma condenação por um erro ou não. A responsabilidade penal, nestes casos específicos, e vou terminar aqui a minha intervenção, passa por uma violação grosseira por parte da tal Legis Artis, uma falta grave do dever de cuidado e uma previsibilidade objetiva do trabalho. É quando existem erros gravíssimos. Sou muito grato por este convite para poder participar da sociedade angolana nessa nossa reunião a nível da parte jurídica e a parte médica relacionada com esta matéria do erro médico. O erro médico, na realidade, acontece, infelizmente, muitas vezes, e estatisticamente nós sabemos que, apesar de ser um país super desenvolvido, é nos Estados Unidos onde existe maior, portanto, há uma taxa de mortalidade muito grande, a maior taxa de mortalidade por erro médico é nos Estados Unidos. Ora bem, o erro médico é causado por diversas situações. Uma delas, e isto vai muito na base daquilo que nós todos aprendemos na universidade, que muitas vezes é a falta de ouvir o doente. Uma boa história clínica é fundamental, independentemente dos exames complementares que hoje em dia temos à nossa disposição, desde as ressonâncias magnéticas, portanto, normalmente, o que as pessoas sabem, não é? São os mais frequentes, ressonâncias magnéticas, raio-x, análise, etc.
Mas nós temos que entrar sempre em linha de conta com aquilo que é muito importante, escutar o doente. Isto porquê? Porque quando nós observamos um doente, quando o doente vem à nossa consulta, muitas vezes aquele doente queixa-se, tem queixas que nós não conseguimos diagnosticar através de determinado tipo de exames. E então aí temos que entrar um pouco, ou bastante, na psicossomática, ou seja, quais são os efeitos que muitas vezes existe, não é, numa sintomatologia que está relacionada com uma parte emocional. Os doentes muitas vezes dizem que têm sintomas de dói aqui, dói acolá, mas na realidade os exames não mostram absolutamente nada. E muitas vezes negligenciamos aqueles sintomas que os doentes têm e acabamos por dizer que na realidade acaba por ser uma patologia de ansiedade. E vamos dar medicamentos para a ansiedade, mas muitas vezes esses medicamentos poderão estar a camuflar outras situações. Daí que é extremamente frequente os erros médicos que não estarem relacionados ou correlacionados por uma falta de tempo também, muitas vezes, de se escutar o doente, de se perceber o que é que o doente nos apresenta na sua história clínica e que passa não só na entrevista, quer a nível da verbalização, que o próprio doente acaba por ter, quer inclusivamente na observação, ou seja, na semiologia. Quando eu falo na semiologia tem a ver com palpar, ver, tocar o doente. Hoje em dia a medicina baseia-se muito, e volto a dizer, nos exames complementares. Mas não, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e, como tal, existe uma correlação que implica o toque do doente, implica palpar uma barriga, como nós dizemos, implica perceber como é que está a funcionar aquele membro, se tem uma mobilidade ativa ou passiva, portanto, isso são termos mais técnicos, portanto, se o membro, quando o indivíduo doente, neste caso, movimenta o próprio membro, se tem dor, se não tem dor, onde é que tem a dor, e basicamente acaba por ser essa a ideia de tudo o que diz respeito a evitar o erro médico, escutar o doente. Bem, esta é a nossa nova rubrica, onde dois profissionais esclarecem sobre diferentes temas. Hoje, especificamente sobre um tema relacionado à saúde, a um erro médico ou negligência médica. Quando isto acontece, o que é que diz a lei? A quem é que nós devemos recorrer? Eu penso absolutamente necessário este tema. Nós temos vários, milhares de testemunhos nas redes sociais ou até mesmo de pessoas muito próximas, de um amigo, de um vizinho, de um familiar direto, de um caso mal sucedido a nível de saúde, de uma operação que infelizmente terminou ou culminou com a morte desta pessoa. Então, em muitos casos, é verdade, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Em muitos casos, os técnicos de saúde, os profissionais de saúde não são devidamente responsabilizados e nós precisamos de abordar sobre estas questões. Aliás, Angola ficou chocada com um caso que aconteceu, não sei se este ano, acredito que não, acho que foi o ano passado, da senhora que foi para ter o bebê e foi feita uma cesariana sem anestesia, onde a mãe e a criança perderam a vida. Este é um caso que nós gostaríamos de saber como é que foi o desenrolar, acabamos por não saber ter mais nenhuma informação sobre, mas aí está, porque disse que aconteceu um erro médico. Aliás, onde é que se faz uma cesariana sem uma intervenção cirúrgica, uma operação com uma cesariana sem anestesia? E num país como o nosso, e nós precisamos de reconhecer determinadas coisas para ver então estas questões melhoradas, num país como o nosso em que o setor da saúde apresenta graves problemas, nós precisamos, e todos sabemos disso, de melhorar o setor da saúde do nosso país, a qualidade do atendimento, a qualidade dos profissionais, não é? Dos hospitais, dos centros médicos, a forma como os utentes, os pacientes são recebidos, são tratados, não é? Portanto, uma série de questões aqui voltadas à saúde que nós precisamos de olhar, debater e de ver mudanças, não é? E precisamos de esclarecer o nosso telespectador sobre as suas dúvidas. Então, você nestes casos já sabe o que fazer, você goza de um direito, a saúde, a vida é o bem mais precioso,
você só tem uma, não terá outra. Então, por favor, você dê